Bom, pessoal, essa questão está falando o seguinte: um pequeno grão eletrizado com massa 1,5 vezes 10 a menos 3 quilos permanece em equilíbrio dentro de uma câmara onde existe um campo elétrico uniforme orientado verticalmente para cima. Sabendo que a intensidade do campo elétrico é 3 vezes 10 a menos 2 newtons por coulomb e que a aceleração da gravidade é g igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado, determine o valor e o sinal da carga elétrica do grão. Então vamos entender aqui o seguinte, né? Eu tenho um grão, deixa eu desenhar um grãozinho aqui, ficou grande esse grão, né? E esse grão ele está em uma região onde existe um campo elétrico verticalmente para cima. Então vou desenhar aqui um campo elétrico, né? Onde que o grão está, existe um campo elétrico. Esse campo elétrico ele me informou o valor, né? Que vale 3 vezes 10 a menos 2 newtons por coulomb. Ele ainda me afirmou que ele está numa região onde existe uma gravidade, que vale 9,8 metros por segundo ao quadrado, ok? E a massa desse grão é de 1,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. Bom, pessoal, e aí é o seguinte, ele quer saber qual que é a carga elétrica desse grãozinho. Bom, para a gente descobrir qual que é a carga elétrica desse grãozinho, o que, que a gente tem que fazer? É o seguinte, vamos fazer o diagrama de forças, porque a gente vai ter que relacionar a força elétrica com o peso. Então, tudo que tem massa tem peso, mas esse objeto não está caindo porque existe uma outra força segurando esse grãozinho aqui, que é a nossa força elétrica. E aí, como o sistema está em equilíbrio, nós podemos afirmar com certeza absoluta que a força resultante que atua nesse grão é igual a zero. Então, força elétrica menos o peso tem que ser igual a zero, portanto, força elétrica é igual ao peso. Uma vez que eu tenho campo elétrico, como é que eu calculo força elétrica? Não é igual ao campo elétrico vezes o módulo da carga? Então, no lugar disso aqui, eu vou substituir por campo elétrico vezes o módulo da carga. E como é que eu calculo o peso? Não é massa vezes gravidade? Então, no lugar do peso, eu coloco massa vezes gravidade. Como eu quero saber o valor da carga, né? Então, eu vou isolar ela. Então, vai ficar m vezes g, e esse campo elétrico que estava multiplicando vem para o outro lado dividindo. E aí, agora, se eu substituir, a massa vale 1,5 vezes 10 a menos 3 quilogramas. A gravidade vale 9,8 metros por segundo ao quadrado e o campo elétrico 3 vezes 10 elevado a menos 2 newtons por coulomb. Antes de multiplicar tudo, eu vou tentar simplificar o máximo que eu consigo. E eu consigo simplificar, por exemplo, esse 3 com esse 1,5. Se eu simplificar 3 por 3, vai dar 1. 1,5 por 3 vai dar 0,5. E aí, então, vou multiplicar, né? Módulo da carga é igual 0,5 vezes 9,8 é a metade, né? Então, vai ficar 4,9. 4,9. E aí eu tenho uma divisão de potências de mesma base. Eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, vai ficar menos 3 menos menos 2. Então, o módulo da carga vai ficar 4,9 vezes 10 elevado a menos 3 mais 2. Então, o módulo da carga é igual a 4,9 vezes 10 elevado a menos 1 coulombs. E aí, gente, ele quer saber também o sinal. E aí a gente tem que fazer a reparação aqui, ó. Note que eu tenho uma carga elétrica que sofre força no mesmo sentido do campo elétrico. Qual é essa carga que sofre força no mesmo sentido do campo elétrico? Só pode ser a carga positiva. Portanto, o sinal da carga ele é positivo. Então vai ficar mais 4,9 vezes 10 a menos 1 coulomb, ou seja, uma carga positiva. É isso, pessoal. Valeu.